Hoje eu vou ensinar para vocês uma massa de empadão maravilhosa, aquela massa bem amanteigada que desmancha na boca, bem fácil de fazer. Aqui na bacia eu já coloquei 1 kg de farinha de trigo e vou juntar um pote de manteiga daqueles de 500 gramas, tá? Eu vou colocar aqui junto com a farinha. Aí eu vou acrescentar 3 ovos inteiros. Depois que eu acrescentei os ovos, eu vou com a mão e vou misturando, amassando bem essa massa. Vou misturando assim com as mãozinhas, assim, com as pontas dos dedos, bem a massa. Gente, o ponto da massa é esse aqui, ó. Quando ela tá toda junta e não fica nada no fundo da bacia. Aí agora a gente pega essa massa, coloca num saquinho que você tem em casa, aquele saquinho do supermercado, e leva à geladeira por uns 15 minutos, ou o tempo que você está preparando o recheio de frango, você deixa essa massa na geladeira, tá ok? Gente, enquanto a massa descansa lá na geladeira, vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho 3 dentes de alho, cebola a gosto. Vou dourar um pouquinho o alho e a cebola e depois eu vou colocar aqui dentro da panela 1 kg de frango desfiado. Aqui eu já dourei o alho e aí eu vou juntar 1 kg de peito de frango cozido e desfiado e vou refogar bem, tá? Agora eu vou juntar na panela 2 tomates picados, milho verde, azeitona, pimentão, aí o tempero é de cada um, a gosto, tá? E vou misturar bem tudo isso. Eu vou acrescentar um pouquinho de páprica, mas aí fica a gosto de cada um. Tá pronto o nosso recheio. Aí agora nós vamos deixar ele dar uma esfriadinha enquanto a gente está abrindo a massa. Enquanto a gente abre a massa, ele vai esfriando um pouquinho, tá bom? Agora eu vou dividir essa massa em duas e vou abrir com auxílio de um plástico, aqueles plásticos do mercado mesmo. Aí eu vou pôr a massa aqui, acertar ela. Aí eu dobro bem aqui o plástico pra gente abrir essa massa com um rolo para pôr na forma. Aí com a ajuda de um rolo ou de uma garrafa, vocês vão abrindo a massa bem abertinha para poder colocar na forma. A massa já está aberta e agora nós vamos colocar ela na forma. Aqui eu tenho uma forma, de fundo falso, mas pode ser a forma que você tem em casa também. Aqui eu já coloquei a massa na forma, aí eu dou uma acertadinha com a mão assim nos cantinhos, tá? Da forma para ficar bem legalzinho. Tira o excesso da massa que fica aqui, dá para depois você fazer umas empadinhas com o que sobra, tá? Ou decorar a massa, fazer uns desenhos, aí é critério de cada um, tá? Aí feito isso, agora vamos pôr o recheio. Aqui eu tô abrindo a massa do mesmo jeito para poder tampar, tá? Aí eu abro da mesma forma que eu fiz o fundo, eu faço a tampinha, abro do mesmo jeito. A massa da tampa também já está aberta. Aqui agora nós vamos colocar o recheio. Desculpa, bastante recheio, tá?
Aí você espalha bem assim. Nessa hora aqui, você pode pôr um catupiry, um requeijão cremoso. Fica bem bom. Espalhei bem o recheio. Agora eu vou vir com a parte da tampa, que é a parte que a gente já abriu. Aí nessa hora você também dá uma acertadinha, assim, com as pontinhas dos dedos, bem delicado. Porque essa massa é bem quebradiça, bem gostosa. Aí você vai acertando assim com as pontinhas do dedo, para ela ficar todinha por igual. Agora eu vou pincelar com uma gema batida, só a gema, tá, gente? E vou levar ao forno a 180 graus até ficar bem moreninho, tá? Forno pré-aquecido.